Olá pessoal, meu nome é Concércio e esse é o quarto vídeo da série O que as pessoas falam da nossa fé e do nosso Deus. Nele eu quero falar sobre por que os cristãos têm que pregar. Isso é uma coisa que incomoda muitas pessoas, porque que os cristãos têm que ficar sempre pregando, falando de Jesus, falando do Evangelho, citando versículos bíblicos, passagens da Bíblia. Primeiro nós temos que reconhecer que nem todos os cristãos fazem isso. Existem muitas ramificações do cristianismo que são bem apagadas. Nem preciso citar os nomes, todo mundo sabe quem prega e quem nem fala nada a respeito. Existem cristãos que a gente nem sabe se realmente são cristãos ou mesmo se acreditam em Deus. Alguns apenas usam o título de cristão ou da sua igreja. Mas ao mesmo tempo existem aqueles que você tem certeza. Tem os que são mais comportados e sempre que podem dar uma palavra, defendem sua fé, tem aqueles que carregam a Bíblia para lá e para cá o tempo todo, e tem aqueles que são bem barulhentos. Mas a questão aqui é, o cristão tem realmente que ficar pregando? E a resposta é sim. Mas por quê? A primeira razão é porque Jesus pediu para ele pregar. Foi uma das últimas coisas que Jesus falou para os seus discípulos antes de subir aos céus, em Marcos 16:15. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando ele enviou os discípulos aqui na terra pela primeira vez, em Lucas 9:2, fala, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E quando ele estava orando por nós a Deus, em João 17, ele falou, eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Assim como tu me enviaste, eu os enviei ao mundo. Então Jesus nos enviou para divulgarmos as boas novas. Esse é o significado da palavra evangelho, significa boas novas. Na verdade significa novas boas demais para ser verdade. Tem uma fala muito interessante do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, onde ele diz, prega de qualquer jeito, a tempo, fora de tempo, ensina, exorta, com paciência, porque virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, vão se cercar de mestres por todos os lados, segundo as suas próprias vontades, e vão recusar dar ouvidos à verdade, se voltando às fábulas. Parece que hoje em dia, né? A segunda razão, apesar de ser bem óbvia, tem que ser explicada. Isso porque muitos cristãos não sabem do que se trata realmente ser um cristão. Imagine se aparecesse um ser sobrenatural e de uma vez te desse todo o poder para curar qualquer tipo de doença na terra, qualquer pessoa, onde quer que for, em qualquer estado. Você pode curar qualquer pessoa, você tem esse poder naquele momento. Aí o que você vai fazer? Você vai falar assim, obrigado, vai voltar para sua casa, para o seu trabalho e ficar lá esperando, quem sabe uma hora você usa esse poder, ou você vai correr para tentar ajudar alguém, entrar no hospital, procurar aquela pessoa na fila da morte, esperando um transplante, esperando uma quimio, esperando a morte, você chega lá, encosta a mão nela, cura aquela pessoa e depois cura outra, e aquilo ali vai ser uma revolução na sua vida. Ou você simplesmente vai continuar com a sua vida. O cristão de verdade, não aquele de rótulo, mas aquele que recebeu Jesus como Salvador, recebeu o Espírito, ele tem um poder muito maior. Em Atos 1:8 fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Quer dizer, o cristão recebe o poder do Espírito para ser uma testemunha. Não para ir à missa aos domingos ou ao culto uma vez por semana. Ele tem o poder, ele tem a vida eterna. O cristão nunca mais vai morrer. No dia que ele morrer, ele vai para o céu e lá ele vai receber outro corpo, depois ele vai viver para sempre. E essa vida eterna foi dada a ele de graça por Jesus. E todo mundo pode ter essa vida eterna. Só que se você não falar, as pessoas não vão ter. Se você não dividir essa boa notícia com as pessoas, você vai estar vivendo de uma maneira muito egoísta. Eu tenho a salvação, mas tudo bem, veja o resto. Quem não quiser, não tem. Não é bem assim. É o dever de todo cristão compartilhar essa boa nova. É claro, se você não fizer isso, você não vai para o inferno. Mas provavelmente quando você chegar no céu, você vai entrar lá com uma cara muito sem graça.
Por isso que diz em Daniel 12:2, muitos vão ressurgir para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios e ensinarem a muitos a justiça vão brilhar como as estrelas sempre e eternamente. Olha que bacana isso. Então o cristão tem muito mais poder do que ele imagina. E como diz o tio do Homem-Aranha, o Uncle Ben, com grande poder vem grande responsabilidade. E essa é a terceira razão, a responsabilidade do cristão. É a responsabilidade do cristão pregar o Evangelho. No Antigo Testamento, quando Deus chamou Ezequiel para ser um profeta, ele falou: Ezequiel, eu te coloquei como mensageiro sobre a casa de Israel. Da minha boca você vai ouvir a palavra. E quando eu disser para você avisar o homem mau do caminho mau dele, e você não o avisar, ele vai morrer na sua maldade. Mas o sangue dele eu vou requerer de você. Mas se você avisar o homem mau e ele não se arrepender, ele vai morrer na maldade dele e você livrou sua alma. Então Deus responsabiliza os seus profetas, os seus filhos, por dar a mensagem dele. Como Paulo disse em 2 Coríntios 9:16, quando anuncio o Evangelho não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se faço de boa vontade, terei recompensa, mas se de má vontade, apenas desempenho o cargo que me foi confiado. E quando nos encontrarmos com Jesus lá em cima, ele pode muito bem perguntar: puxa, por que você não falou de mim para aquele seu colega de trabalho que estava sempre triste, desanimado, desamparado, era tudo que ele precisava. Você estava ali, você sabia tudo que ele precisava, você podia ter falado com ele. Você vai responder o quê? Ah, fiquei com vergonha, estava ocupado. Essa mensagem é tão importante que Deus usa até quem ele preferia não usar. Já que muitos cristãos não querem se indispor a dar a mensagem, Deus permite que homens sem escrúpulos nenhum usem a mensagem do Evangelho e da salvação para ganhar toneladas de dinheiro. Mas por quê? Porque ele precisa que a mensagem seja pregada. Se os cristãos que conhecem não querem dar a mensagem, Deus usa quem quer, mesmo que seja pelo motivo errado. Foi por isso que Paulo disse em Filipenses 1,15, aos que pregam Cristo por inveja, outros por porfia, mas que importa, contanto que Cristo seja pregado, porque isso vai resultar em salvação de muitos. Então não interessa se eles são mal intencionados, pelo menos eles estão dando a mensagem e as pessoas estão sendo salvas. Mas aí você diz: ah, mas eles estão enganando as pessoas, roubando o dinheiro delas. Sim, estão. Eles vão ter que acertar a conta com Deus por causa disso. Hoje eles pensam que estão enganando a Deus, fazendo fortuna às custas dele. Mas na verdade Deus está usando a ganância deles para dar a mensagem que os cristãos deveriam estar dando. Eu pessoalmente acredito que existem vários falsos pastores que realmente nem acreditam em Jesus e estão ali só por lucro e ganho próprio. Foi por isso que Jesus falou em Mateus 7:21, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia dirão: Senhor, não profetizamos em Teu nome não expulsamos demônios, não fizemos milagres. E aí Jesus vai responder: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Esses pastores vão ter que prestar conta a Deus pelo que eles estão fazendo. Mas nós cristãos também vamos ter que prestar conta a Deus pelo que nós não estamos fazendo. Existe uma história fictícia muito bacana, infelizmente eu não me lembro o autor, que conta quando Jesus voltou para o céu, depois que ele terminou a missão dele na terra, chegou no céu, todos os anjos super felizes, alegres, chegaram correndo falando: puxa, Jesus, conta como que foi, o que aconteceu, como você se sentiu, e querendo saber como foi toda a coisa. E aí um arcanjo chegou e falou assim: Senhor, e agora qual o plano? Ele falou: agora os meus discípulos vão espalhar a mensagem por toda a terra para salvar todas as outras pessoas. Aí o arcanjo chegou para ele e falou: mas e se eles não fizerem isso, qual o plano B? E Jesus respondeu: não tem plano B. Ou seja, ou nós falamos a mensagem, ou as pessoas perdem a vida eterna, porque nós somos egoístas, preguiçosos, tímidos ou orgulhosos demais. Eu sei, e é claro, Deus sabe muito bem aonde cada um deve estar. Tem aqueles que gritam lá no meio da rua, tem os que estão pregando sermão na igreja, tem os que estão lá
na África, no meio da selva, procurando tribos que nunca tiveram uma oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas Deus sabe aonde você tem que estar, Ele te colocou já onde você está, ou te deu o desejo de estar em algum lugar, e é aí que Ele quer te usar. Quando você estiver disponível, Deus vai te usar, seja para dar uma palavra de conforto, seja para ouvir, ou às vezes só para ser um exemplo, não um sermão. Apesar de nós vivermos num país de origens cristãs, existem muitas pessoas que não fazem a menor ideia do que Jesus veio fazer aqui na Terra e por que Ele morreu. A maioria das pessoas pensa que para ir para o céu você tem que cumprir uma lista enorme de requisitos, e muitos não têm nem interesse em ir para o céu porque não sabem como é, não sabem se existe ou acham que é um lugar muito chato. Isso sem falar naqueles que não acreditam em nada. Então, espaço tem e oportunidade não falta. Como Jesus disse em Lucas 10, 2, na verdade, o campo de colheita é bem grande, mas os operários são poucos. Vamos pedir a Deus que mande mais operários para a sua colheita. Então, se você encontrar um crente na rua aos berros, não julgue, porque bem ou mal ele está fazendo alguma coisa. E acho que é por isso que Deus permite tantas igrejas cristãs diferentes, porque cada uma vai atingir e alcançar um tipo de pessoa que vai dar atenção a ela. Porque o que interessa para Deus é alcançar o máximo de pessoas e salvar o máximo de pessoas. E quando você tiver a sua oportunidade, faça. Dê uma palavra de conforto, ajude alguém. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz, Deus vai ficar feliz e Ele vai te recompensar. Muito obrigado.